E por fim, vamos para a questão de número 40. Em relação à organização político-administrativa nos termos da Constituição, é incorreto afirmar: a reintegração do território será regulada por lei complementar. Gente, tudo envolvendo o território está relacionado à lei complementar, chamando a atenção que quando nós falamos em territórios, aqui o que a gente está conversando é sobre territórios federais. Os territórios federais, eles integram a União, tá certo? Eles integram a União. Os municípios podem ser incorporados por meio de lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal. Sim, em verdade tem que ter plebiscito, tem que ter lei estadual, mas tem que respeitar o período determinado em lei complementar federal. É exatamente o disposto no artigo 18, em seu parágrafo 4º. O desmembramento de Estado está sujeito à consulta prévia, sempre. De Estado ou de município tem que ter consulta prévia. Esta consulta ela se dá sempre através de plebiscito. O que está errado aqui é porque se afirma referendo. Lembrando que consulta prévia é plebiscito, consulta posterior seria referendo. Mas nesses casos que eu estou citando, nunca é referendo, sempre plebiscito. Os territórios federais integram a União, foi o que eu falei aqui agora há pouco, e faz necessária a divulgação dos estudos de viabilidade municipal a fim de viabilizar a eventual fusão de município. Não só fusão, incorporação, desmembramento ou simplesmente a criação de um município. Portanto, a questão de número 40, a resposta é a letra C. Questão de número 41, olha só. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item que se segue tendo como referência a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O rol dos direitos fundamentais previsto na Constituição Federal de 88 é taxativo, isto é, o Brasil adota um sistema fechado de direitos fundamentais. Qual é a primeira linha que a gente precisa entender? Quando a gente fala rol, nós estamos trazendo uma lista. Essa é a linha, rol é lista. Quando a gente pensa na lista, a gente tem que pensar no artigo responsável por essa caracterização. É o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, que aqui assim aduz: os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes dos princípios e do regime por ela adotado. E dos princípios, e dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. O que isso quer dizer? Que no Brasil nós temos assegurado, a Constituição, ela determina que existem direitos e garantias que estão expressos no texto constitucional. Os que estão expressos no texto constitucional, nós chamamos de direitos fundamentais em um sentido formal. Esses são aqueles apenas que estão expressos. Só que além dos expressos, a Constituição também assegura outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados e dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, aqueles que conferem direitos essenciais às pessoas, e quando eu falo pessoas, eu estou me referindo a pessoas físicas, também chamadas de pessoas naturais, os seres humanos, e pessoas jurídicas. Só que lógico que no caso das pessoas jurídicas, é no que couber. É possível a proteção da honra, é a proteção da imagem de uma empresa, isso é possível, tudo isso é possível de pessoas jurídicas. É lógico que você não tem como proteger a liberdade, não tem como ser presa a pessoa jurídica, mas enfim, existem diversos direitos que podem ser usufruídos.
e é por isso que é no que couber. Então se assegura direitos formalmente fundamentais, que são os expressos no texto, mas também outros que estão em outros locais, mas que conferem igualmente direitos essenciais às pessoas. O que isso quer dizer? Que no Brasil, em relação ao rol, nós temos um rol exemplificativo. Se o rol é exemplificativo, se ligue à questão de número 41, que afirma que é taxativo, é uma questão errada. Vamos nessa, galera, a questão de número 42. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item que se segue, tendo como referência a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mais uma questão CESP, extremamente importante. Vamos nessa, galera, toda atenção. O racismo estrutural, ou seja, o racismo existente na sociedade gera desigualdade material. Quando a gente fala na expressão material, a gente quer dizer no campo da vida, a gente quer dizer aquela desigualdade substancial, ou seja, aquela desigualdade que de fato acontece no dia a dia. Isso tem a ver com material. Formal é aquela que tem a ver com a igualdade ou desigualdade perante a lei, aí seria formal. Aquela que acontece, repito, reitero, no dia a dia é uma desigualdade material, beleza? É que acontece aqui no Brasil. Profunda entre os candidatos inscritos em concurso público, razão pela qual é constitucional assegurar vantagens competitivas aos que se autodeclararem como negros. Aqui nós estamos diante de uma questão que afirma ou que quer saber sobre a constitucionalidade do sistema de cotas em concursos públicos. A linha de raciocínio é que esse sistema de cotas em concursos públicos ele é assegurado. E ele é assegurado com base no princípio da igualdade. Aí você vai falar para mim assim, mas Alan, quando você tem um sistema diferenciado de competição, isso não é assegurar a igualdade? Lógico que sim, porque quando você fala em igualdade, quando você traz a ideia da isonomia, você está falando em tratar igualmente quem é igual, mas também é tratar desigualmente quem é desigual. E isso vai acontecer na medida das desigualdades. Ou seja, é possível que apareçam tipos de discriminações. Existem as chamadas discriminações consideradas como discriminações positivas. Existem as discriminações positivas e existem as discriminações consideradas como discriminações negativas. Quando a gente traça discriminações positivas, você precisa entender que são aquelas amparadas em lei. Existe uma lei para assegurar esse sistema de cotas, justamente para tratar desigualmente quem é desigual, de modo a proporcionar, a possibilitar um tratamento igualitário, ou seja, concorrer em pé de igualdade com pessoas que também estão no mesmo patamar que você. Já as discriminações negativas são discriminações consideradas arbitrárias, ou seja, contrárias à lei. Por exemplo, vai fazer um concurso de um tribunal e você dizer assim, só homens podem fazer ou só mulheres podem fazer. De fato, nesse caso, não existe nenhum tipo de amparo substancial para fins de se promover essa desigualdade. Então, no caso da questão, nós temos uma situação que é justificada pelo racismo estrutural. Qual é a linha? O racismo presente na sociedade. Esse é o objetivo da questão. Então, a questão de número 42, a resposta é letra C.